Palavra de Deus, entrando na sua casa. Programa Marco Feliciano. Agora, na tela da sua TV. A paz, irmãos, esse é o programa Marco Feliciano, pedindo licença para entrar dentro da sua casa nesse belo dia, um dia de vitória, um dia de muita alegria. Não é só um machado que flutua, é Deus quebrando a lei da gravidade, é Deus transmutando uma matéria em outra matéria. Um milagre, eu precisaria de horas para explicar. Nesse texto eu provo a todos que alguém que tem unção pode provocar coisas sobrenaturais na sua vida e na vida dos outros. A mensagem que será pregada nesse programa hoje vai mexer com a sua fé. Eu falo sobre como quebrar maldições. A unção de Deus pode despedaçar todo o jugo. Eu profetizo que onde você colocar a sua mão, os doentes serão curados. E eu profetizo que Ribeirão Preto e região verá que ainda existem ungidos do Senhor, porque a unção vai quebrar todo o jugo. No programa de hoje também um presente, uma entrevista com a cantora Cassiane. Cassiane e o seu esposo, pastor Jairo Manhães, conhecido como Jairinho. Eles abrem o coração e contam para nós como está a sua vida, como está a vida ministerial e como está a vida da cantora que faz shows. Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. No programa de hoje também nós temos aqui uma declaração feita por mim acerca de tudo que aconteceu esta semana, esta polêmica toda acerca da minha indicação para a Comissão de Direitos Humanos ali da Câmara dos Deputados. Ele alcançou o quórum qualificado e nós queremos parabenizá-lo e empossá-lo imediatamente. Muito bem. Então declaro eleito o deputado Feliciano, Marco Feliciano, e a deputada Antônia como vice da comissão. O programa de hoje está imperdível, não saia daí. Eu nunca estou sozinho nesse programa, né? Tem uma plateia comigo muito pentecostal, muito avivada. Só está começando, eu espero a sua audiência. Pega o telefone, ligue para alguém e diga: olha, o programa está imperdível hoje. Venha adorar a Deus em uma das igrejas do pastor Marco Feliciano, em Orlândia, São Paulo, na igreja sede, Rua 4, número 227, Jardim Boa Vista, Franca, São Paulo, Avenida Nazira Aidar, número 2760, São Joaquim da Barra, São Paulo, Rua 15 de Novembro, 1232, Sales de Oliveira, São Paulo, Rua Dom Pedro II, 74 no centro, Catedral do Avivamento, a igreja que entende você. Direção, Pastor Marco Feliciano. Central de Informações, 0 Operadora 11 4062 0138. De volta com o programa Marco Feliciano e hoje aqui nós vamos falar sobre a nossa agenda. Antes, porém, preparando o seu coração, que nós temos uma entrevista com a cantora Cassiane e a entrevista vai pegar fogo aqui, viu? O programa está imperdível, mas antes vamos falar sobre a agenda da semana. Pastor Roberto Marinho, a paz do Senhor. Pastor Marco Feliciano, a paz do Senhor, tudo bem? Tudo jóia. Como foi nossa agenda? Graças a Deus nós estivemos quinta-feira na cidade de Goiânia, aquele grande culto. Coisa Goiânia, linda, pastor Pastor Sebastião. João. É que nós chamamos ele de Sebastião de dele é brincadeira. João. Isso, João Caetano. Brinquei com o pastor João Caetano, chamando ele de Sebastião, mas é um grande homem, um culto gigantesco, está aí as fotos do culto. Foi lindo. E falamos ali sobre o grande amor de Jesus Cristo. É verdade. Um abraço aos goianos. Depois de Goiânia. Depois nós fomos para Monte Sião, Minas Gerais. De Goiânia para Cruzada de Minas Fogo. Gerais. Isso. O Aiso, tivemos lá com os mineiros. Pena que não Estorrilha. deram queijo com goiabada para nós comer. É verdade, eu não vi queijo lá. Mas Goiabada. o coração do mineiro vale a pena, né? Foi lindo, Foi um foi culto lindo. muito lindo, foi uma extensão do Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Meu abraço ao pastor William e a todas as pessoas que estiveram aí nesse evento. Foi muita gente, Jesus foi glorificado.
De Minas fomos para onde? De Minas fomos para São Paulo, interior de São Paulo, São Miguel Arcanjo. São Miguel Coisa Arcanjo, linda, cidadezinha perto de pequenininha, Itapetininga, né? Perto de Itapetininga. E lá em Itapetininga o povo arrasta um R, né? É verdade. Eles falam bem diferente. Eles arrastam o ti, né? É verdade. Muito diferente, pastor. O crente é quando tem dor de dente, só quando bebe água quente, né? É verdade. E foi lindo lá em São Miguel Arcanjo, pastor, porque a igreja estava lotada e o pastor colocou 4 tendas do lado de fora e a multidão do lado de fora vendo pelo telão. Foi verdade, foi um culto extremamente ungido, foi muita manifestação de Deus, muita chuva e nem Choveu. a chuva assustou o povo de verdade, Deus que ele foi estava. lindo, foi Meu abraço ao povo de São Miguel Arcanjo e fica aqui meus votos de que em breve vou voltar aí nessa cidade para darmos glórias a Deus junto. Os nossos telespectadores estão vendo aí as imagens do culto. Foi um culto que marcou a história. Ficou para sempre marcado no bairro do Gramadão. Gramadão, é verdade. Foi muito lindo, Deus abençoe. Quero aqui aproveitar, pastor Roberto, e mandar um abraço para uma turma de Itapetininga, que são meus amigos do peito. Quero mandar aqui um abraço ao Isaías, ao Ronaldo e ao Rogério. Esses 3 homens valentes, esses 3 guerreiros, essas 3 pessoas que por onde eu passo, lá vem eles junto com a família toda, são apaixonados por todos nós. Deus abençoe vocês sempre, viu? Verdade. Que vocês têm devotado a minha vida, que Deus dê a vocês 100 vezes mais. Amém. Que mais, pastor E Roberto? encerramos a semana naquele dia que é de domingo, que uns dizem ser o primeiro, outros dizem ser o último, enfim. Mas encerramos essa semana ali em Franca, na Catedral do cidade de Avivamento. Franca, Catedral do Avivamento. Estava lá com um grande amigo meu, pastor Erasmo, lá dos Estados Unidos da América, sua esposa, a pastora Gisele, e foi um culto diferente. Eu vou comentar só no final do programa, porque pense numa luta, pense numa prova, Polêmica. mas pense num culto em que Jesus se manifestou. Foi forte. Pois bem, essa é a nossa agenda da semana. Eu quero que você se prepare agora para ouvir uma mensagem. A mensagem que você vai ouvir agora, eu preguei aqui na Catedral do Avivamento, segunda-feira passada. O tema da mensagem está baseado em Isaías, capítulo 10, verso 27, onde o profeta diz que a unção de Deus, ela pode quebrar o jugo, pode quebrar todas as maldições. Se prepare porque a mensagem é forte e vamos ouvir essa mensagem que vai mover a história e mudar a sua vida em nome de Jesus. Mas quando estavam casados, nada funcionava. Por quê? Palavra dita pela boca de um pai. Pai tem direito sobre filhos. Mães têm direito sobre os seus filhos. Filhos são herança do Senhor. Se herança é um presente dado ao pai e à mãe, pai e mãe são tutores. Pai e mãe são mordomos que cuidam de suas crias, de suas crianças para o próprio Deus. Quando eles vertem sobre os filhos amor, em amor crescem as crianças. Quando vertem ódio, em ódio crescem as crianças. Você pode não acreditar. Tem pessoas aqui dentro que já passam de uma idade normal, já estão entrando na melhor idade e nunca foram felizes. São extremamente tímidos, são tímidas, não conseguem se adaptar a um casamento, não conseguem sequer encontrar uma porta de emprego aberto, porque todo mundo que se aproxima delas enxerga elas de cima para baixo, e essas pessoas se enxergam de baixo para cima como se fossem o verme do carrapato, porque dentro da mente delas está uma palavra lançada pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo parente, pelo amigo, dizendo: você não presta, você nunca vai ser nada e você nunca vai ser ninguém. Pois bem, eu venho em nome de Jesus Cristo dizer que termina nesta noite este ciclo de maldição. Não, eu vou repetir. Eu estou dizendo que termina nesta noite o ciclo de derrota e de maldição, porque a unção de Deus despedaça toda a maldição. A unção de Deus quebrará a maldição na sua família. A maldição será exterminada nessa noite, porque ao sair por aquela porta, você vai sair suado porque está muito quente, vai sair cansado porque hoje é uma segunda-feira brava, mas vai dormir em paz. Ao acordar amanhã de manhã, o ar da sua casa vai estar mudado. Quando você colocar os pés no seu trabalho, vai perceber que o trabalho estará mudado. Por quê, pastor? Porque a unção de Deus vai te cobrir. Vai na sua frente, vai à sua trás, vai ao seu lado, vai de cima para baixo, de baixo para cima. E eu quero ver os demônios que terão coragem de te encarar,
Porque não vai ter Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, nenhuma maldição lançada contra ti prosperará. Deus quebrará o arco e cortará a lança. E se tem alguém que concorda comigo, não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus. Ouça-me. A Bíblia conta a história de um menino apaixonado pela unção de Deus. Apaixonado pelo quê? Ele era apaixonado por ver um homem escolhido ser usado. E ele se tornou o guarda-costa, na verdade, o secretário desse homem de Deus. E um dia esse homem de Deus ficou tão feliz com os trabalhos que esse menino vinha realizando, que disse para ele assim: está chegando a hora de eu ir embora daqui, e você é o meu sucessor por natureza. O que é que você quer que eu te deixe? O que é que você quer receber quando eu me for? O menino não pensou duas vezes, disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti. É um pedido atrevido. Elias, quando ouviu essas palavras da boca de Eliseu, tomou um susto. Elias pensou que Eliseu ia querer herança em dinheiro, que o profeta tinha o seu dinheiro guardado no cofre dos profetas. Elias esperava que o menino pedisse para ele um pedaço de terra, pedisse um pecúlio, uma aposentadoria. Mas o menino pediu a porção dobrada do Espírito dele. Você recebe aquilo que você quer. Acabou a paz de Elias. Elias nem dormir sozinho mais tinha jeito. Eu fico imaginando o constrangimento da hora de tomar banho. Elias tomando banho aqui e Eliseu falando: conversa comigo, Elias, canta aí, porque eu quero saber que você está aí dentro ainda. Na hora de dormir, amarrando a perna um do outro, a mão um do outro, porque se Elias sumisse na noite, como é que seria? E a Bíblia diz que chegou o dia de Elias ir embora para o céu. E quando Elias está andando com Eliseu, a Bíblia diz que vem uma carruagem de fogo e separa os dois. A princípio Eliseu fica empolgado com o cavalo de fogo, só que quando ele percebe que o cavalo de fogo já está longe, ele fala: aqui, eu não quero ver cavalo de fogo, eu quero ver o meu Senhor. Quando ele olha, Elias não está mais na terra. Ainda deu tempo que ele olhou para cima e tinha um redemoinho levando Elias para o céu. Quando ele viu Elias já lá perto das nuvens, ele gritou: onde está o Deus de Elias? Elias olhou lá de cima e disse: não é que ele me viu? A Bíblia diz que Elias tirou uma capa das costas dele e deixou cair do alto do furacão. Eliseu catou a capa. Ele botou a capa nos ombros e começou a andar pela terra. Ele chega em um arraial onde tem homens cortando lenha, e esses homens estão cansados demais. Mas em meio a homens cansados, tem um que além de cansado está chorando num canto. E Eliseu pergunta para ele: por que choras? E ele diz assim: eu sou um homem pobre, não tenho machado para cortar madeira. Pedi um machado emprestado para um amigo, e no afã de cortar muito, tenho que levar comida para casa, esqueci de encravar o meu machado. Quando eu levantei, depois de bater várias vezes nas madeiras o machado, e botei muita pressão e força, o machado desencravou e foi cair dentro daquele rio. Era inverno. Era o quê? A água do rio estava gelada. Era entrar no rio e ter uma hipotermia. Por isso ninguém entrou dentro do rio para pegar o machado. Que ondas não levam machado, o ferro é pesado. Onde ele caiu, ele ficou. Mas não tinha um ser humano para pular ali dentro e não sair dali praticamente morto depois. E esse homem está chorando. E quando ele está chorando, Eliseu olha para ele e diz assim: fica tranquilo. Eu imagino o homem perguntando: por quê? Você consegue nadar debaixo da água gelada? Fica tranquilo por quê? Porque eu acabei de chegar aqui. Não entendeu não? Vou repetir. Fica tranquilo, seus problemas estão solucionados. Pergunte por quê? Porque eu acabei de chegar aqui. Eu sou ungido do Senhor.
Aonde está o machado? Está ali naquele canto. Eliseu levanta aquela capa e começa a rodar. E diz: onde está o Deus do Elias, que falou que eu vou ter porção dobrada do espírito dele? Quando ele bate aquela capa nas águas, a Bíblia diz que sai borbolhas lá do fundo das águas, e um machado começa a flutuar. Meu corpo está todo arrepiado. Não é só um machado que flutua, é Deus quebrando a lei da gravidade, é Deus transmutando uma matéria em outra matéria. Um milagre, eu precisaria de horas para explicar. Nesse texto eu provo a todos que alguém que tem unção pode provocar coisas sobrenaturais na sua vida e na vida dos outros. Eu estou profetizando que quando você chegar em casa nessa noite, aquele inferno que estava instaurado vai ser transformado num paraíso. A porta lacrada e trancada, se não for aberta, será arrancada por causa da sua presença. Eu profetizo que você está ungido, e só quem está ungido glorifique e adore. Se você está ungido, glorificando e adorando, levante a mão direita para o céu comigo. Agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Tem gente que nem para me obedecer presta. Vai, tira a pessoa do lugar. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Não, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Para sacudir a sua fé, para sacudir a sua vida, para sacudir o seu ministério. Deus está ungindo a sua vida nesta noite. Vai vir sobre a sua vida nesta noite uma unção, uma consagração, uma separação que vai mudar a sua história. Alguém acredita no que eu estou dizendo? Um dos textos mais lindos do Novo Testamento, e eu já vou terminando. Eu tenho um compromisso de terminar todas as segundas às 9h30. Um dos textos mais lindos do Novo Testamento para mim é um texto de misericórdia. Jesus está na beira de um poço, morrendo de sede, e aparece uma samaritana, inimiga número 1 de todo judeu. Ela tira a água do poço e Jesus se atreve a pedir água para ela. Ao invés dela dar água para Jesus, ela acusa ele de ser um homem imoral. Porque só um homem imoral conversaria com uma mulher que não fosse sua. Naquele tempo, só um homem imoral conversaria com uma mulher que não fosse judia. Havia uma ruptura entre os samaritanos e os judeus, embora fossem irmãos de sangue. E quando ele pede aquela mulher água, a mulher se levanta em cima do seu salto e diz para ele: como sendo tu um homem judeu, pede água a mim que sou samaritana? Nesse momento ela está dizendo que Jesus é um homem comum, um desses devassos que puxa assunto com qualquer mulher para se deitar com ela. E por isso ela agressivamente diz: como sendo tu homem. Ela fala sobre o sexo dele. Depois diz: como sendo judeu. Ela fala da religião dele. Ela está dizendo: um homem religioso que fosse de moral jamais dirigiria a palavra a mim. E ao invés de Jesus responder na mesma altura, ele responde com tranquilidade, dizendo para ela assim: ah, mulher, se tu soubesses quem te pede água, se você soubesse quem sou eu, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Mas a história não termina aí. A mulher se quebranta e pergunta a ele: mas o poço é fundo, como é que o senhor pode tirar água daqui se o senhor não tem nenhum cântaro? Jesus deve ter aberto os braços e se apresentado dizendo: a água que eu vou te dar não está ali, a água que eu vou te dar está aqui. Como ela não enxerga água nenhuma, ele se apressa em se apresentar: eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu tenho para dar nunca mais tem sede. Só a título de curiosidade, alguém já bebeu dessa água aqui?
Não, com todo respeito, como é que você que bebeu dessa água pode ficar me olhando com essa cara feia? Parece que foi batizado num pote de vinagre. Quem já bebeu dessa água não pode ficar em silêncio nessa reunião. Quem já bebeu da água da vida, reage nesta noite. Mas agora vem a parte mais linda. Pergunte qual, pastor? Eu só falo se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo lindo. Acho que eu vou mudar para Ribeirão Preto, viu? Jesus fala com essa mulher um período, eu calculei, eu estive lá. Da cidade até o poço de Jacó são 25 minutos a pé. Mais 25 minutos para voltar, são 50 minutos. Jesus conversou com ela, irmã Conceição, uns 15 minutos. 1h05. A mulher saiu da cidade dela como uma prostituta de luxo, porque uma mulher que teve 5 maridos e nenhum deles ela tem agora, e o que tem agora não é dela, já está no 6º homem. Naquela época, uma mulher adulta era apedrejada. Ela só não foi apedrejada porque devia ser amante de algum religioso ou de algum político daquela época que protegia ela. Mas a cidade inteira sabia que ela era uma mulher leviana. Ela saiu pelas ruas com um cântaro no ombro e todo mundo dizendo: lá vai a prostituta. 1h05 depois, a mulher que saiu da cidade como prostituta volta para a cidade como a maior missionária do Novo Testamento. Entendeu? Vou repetir. Ela saiu como prostituta, mas bastou ficar 15 minutos perto de Jesus. Ela deixou cântaro e água para trás, correu para dentro da vila dela e começou a chamar a atenção. Me escutem, eu encontrei o profeta. Tem um profeta no poço de Jacó. A Bíblia diz que a cidade inteira foi ouvi-la, e horas depois encontraram a mulher e disseram: agora cremos, não porque te ouvimos, mas porque vimos que existe um profeta. O que eu tiro dessa lição? A unção de Deus vai transformar a sua vida em minutos. Eu estou dizendo que vai descer sobre você nesta noite, não é na noite de amanhã, é nesta noite. Enquanto você estiver dormindo, uma unção de sabedoria. Vai descer sobre você a palavra do conhecimento. Pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Outras vão receber a interpretação das línguas. Eu profetizo que onde você colocar a sua mão, os doentes serão curados. E eu profetizo que Ribeirão Preto e região verá que ainda existem ungidos do Senhor, porque a unção vai quebrar todo o jugo. Mensagem poderosíssima, é isso que Deus tem para você. Se a presença de Deus está na sua vida, não tema nada e não tema ninguém. Até porque o que te envolve é uma aura invisível, é a glória invisível de Deus. Nós chamamos de unção. Unção é o ato ou efeito de ungir. E ungir é separar alguém para o santo ministério ou para uma grande e linda vocação. É o que Deus tem feito com a sua vida. Essa mensagem, as pessoas estão ligando agora querendo adquiri-la. Infelizmente, essa mensagem é um presente meu só para as pessoas que se tornarem sócios desse ministério. As pessoas puderem ligar agora no telefone que aparece no seu vídeo e dizer: olha, eu quero ajudar o pastor a manter esse programa no ar, esse programa que tem abençoado tantas vidas. Então, se você puder ligar para mim agora, para o telefone que está aqui no seu vídeo, se tornar um sócio contribuinte, você escolhe o valor que Jesus colocar no seu coração e eu mando de presente para você um DVD com a mensagem de hoje, Despedaçando a Unção, ou a unção que quebra todo o jugo, ok? Você não saia daí, porque no próximo bloco a entrevista com a cantora Cassiane, e logo depois eu vou comentar sobre toda essa polêmica que aconteceu durante essa semana com a minha vida dentro do parlamento brasileiro, e na verdade as coisas extrapolaram os limites. Na verdade não é mais o meu nome, não é mais a sigla do meu partido, mas é a liberdade de expressão e a liberdade religiosa dessa nossa nação. Fique conosco, o programa Marco Feliciano já está de volta.
ferramenta especial que vai mudar o mundo gospel. Portal do Céu Shop, o mundo gospel na sua casa. Esse casal tem feito história, porque ao longo dos anos tem mostrado que é o amor de verdade e tem mostrado que é possível conviver ao lado da fama e continuar sendo sacerdotes do reino de Deus. Esse casal é ninguém mais, ninguém menos do que Cassiane e Jairinho, ou Jairinho e Cassiane. Pastor Jairo Manhães, a paz do Senhor. Paz, pastor. Tudo bem? Poxa, não precisa me cumprimentar tão seriamente. Jairo Manhães. Geralmente, Jairo Manhães é quando a minha mãe me chamava quando eu fazia algo muito errado ou quando a Cassiane tá chateada comigo. Jairo Manhães. Ô, Jairo, vem cá, quero falar contigo. Você faz chama assim, mas a Cassiane parece ser tão tranquila. É, a Cassiane é muito boazinha quando tá dormindo. Não, gente, eu acho que eu tô pegando já pesado. Você tem direito à réplica. Então, a réplica. Eu vou querer uma réplica e uma tréplica. Fechou. Olha, o negócio é que meus filhos têm uma frase pra mim, que eu acho que me resume bem. A minha mãe é legal, mas é general. Meu Deus do céu. Eu acho que eu devia ter falado isso quando eu era pequeno pra minha mãe. A minha mãe era tão tranquila que um dia eu me lembro que ela foi bater em mim. Ela pisou em cima de mim. Não, creio, também não. Minha família tiveram que segurar minha mãe. Eu não me lembro o que eu fiz. Eu sempre fui uma criança tão tranquila. Tão bonzinha. Eu Se imagina. não consigo me lembrar fazendo algum tipo de arte tão grave assim, né? Jairinho e Cassiane, quantos anos de casados? Esse ano a gente faz 19 anos de casados. 19 anos de casados. Uma salva de palmas aqui para esse casal. Desse lindo amor, quantos frutos? 3, a Jaiane tá 15 anos esse ano, pastor. Jaiane, 15 anos. O Caio com 11 anos. 11 anos o Caio. E o Joshua com 9 anos. E o Joshua com 9 anos. Pararam por aí? Paramos. Porque eu penso assim, ó, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é o ideal. Então... Achei que ele ia falar aquela frase horrível, né? E até porque, pastor Jairinho, a Bíblia diz que é para encher a terra, mas não é sozinho também, né? É. Tem muita gente para encher, né? Poxa vida. Isso aí pessoal, você fez tua parte também, né? Geralmente o pessoal pergunta aí se a gente não tem televisão. Crente tem televisão, mas fica ligado só na hora certa, né? É verdade. Nós fomos consagrados ao pastorado em 2005. E eu vi, nesse período de 4, 5 anos para cá, que nós realmente viramos pastores. E é sobre isso que eu vou falar nesse momento. A mudança radical que houve na vida de Jairo e Cassiane. Até porque Cassiane, mais uma vez, foi aí exemplo a nível nacional dentro da Assembleia de Deus, como a primeira mulher a ser consagrada pastora pelo Ministério de Madureira, né? Um ministério que está sempre à frente do seu tempo. Vai aqui meus parabéns ao pastor que hoje preside a Convenção Geral da Assembleia de Deus, que é o pastor Samuel Ferreira, lembrando sempre do nosso eterno bispo Manuel Ferreira, o Abner, e o pastor João, né? João Nunes, que é um grande amigo, esteve em Brasília esses dias me visitando. Como é que foi essa história? Cassiane pastora. Foi a surpresa. Muita gente perguntava assim, e aí, você esperava? Eu falei, esperar o quê que não existia? Né? Não tem como você esperar algo que não existia, né? Porque eu já era missionária, que era o cargo da mulher, né? Na nossa igreja. Aí, assim, eu não esperava. Então, eu fui convidada para aquela festa. Foi uma festa linda lá em Paulínia. Mais de 200 mil pessoas. E eu fui convidada para cantar. Então, assim, nós... o Jairinho, o nosso pastor, tinha indicado... Que o Jairinho já era evangelista. Tinha sido indicado ao pastorado. E eu fui convidada para cantar. Teve um problema no nosso voo. Nós não conseguimos chegar no dia da ordenação. Eu só cheguei no dia daquela festa grande que era aberta. E quando nós chegamos, o Jairinho foi consagrado sozinho, no meio de 200 mil pessoas. O bispo o chamou, falou assim, onde está o Jairinho Manhães? Chamou ele assim, Jairinho Manhães, no meio da multidão. E aí ele falou que nosso voo tinha dado um problema, eu estava vindo de viagem, e aí nós só conseguimos chegar no outro dia de manhã. E aí ele falou assim, vou consagrá-lo agora. E a multidão pensa, já conhecia a gente. Aí mas foi muito emocionante, eu chorei muito, né? Então eu estava lá como esposa, né, e chorando, agradecendo a Deus, porque Deus, né, estava separando o meu esposo. E aí, no meio da ordenação, ele falou assim, onde está a Cassiane? Quando ele falou onde está a Cassiane, eu levantei a mão, eu tinha acabado de cantar, levantei a mão assim, né? E aí fui, quando eu cheguei perto, eu já estava emocionada por causa do Jairinho chorando, o Jairinho estava de joelho, o povo aplaudindo e glorificando, aquela coisa linda. Aí, de repente, o bispo falou assim, ajoelha do lado do seu esposo. Aí eu me ajoelhei do lado dele, aí ele colocou a mão sobre a cabeça do Jairinho e falou assim, a ti consagro
ministro do evangelho, pastor. Aí ele tirou a mão da cabeça dele e colocou sobre a minha. Ele falou, e a ti? Quando ele falou, e a ti? Sabe aquela coisa de filme muito rápido na sua cabeça? A primeira coisa que me veio, literalmente, foi assim... O bispo esqueceu que eu já sou missionária, ele vai me consagrar de novo, né? Mas foi muito rápido, né? Aí ele falou, e a ti consagro? Aí ele parou, quando ele falou parou, quando ele deu aquela paradinha, ele falou, pastora, e bateu de novo na minha cabeça. Na hora, quando ele bateu na minha cabeça, parecia uma martelada, porque assim, eu não esperava, eu falei, pastora, aí levantei a cabeça assim, olhei, chorando, eu falei, ele errou, né? Ele errou. Aí ele falou assim, olha, a unção foi derramada, não se pode revogar. Meu Deus. Que coisa. E aí eu parecia que eu estava sentindo um peso muito grande. Aí o Jair me olhou, a gente se abraçou e realmente foi assim, foi muito lindo porque nós dois fomos consagrados juntos e foi uma surpresa. Então assim, foi lindo, foi sem palavras. Uma coisa é ter o título de pastor, eu conheço 1 milhão de pessoas no Brasil que tem. Outra coisa é ser pastor de fato. Eu assisto e já participei dos cultos que vocês pastoreiam ali na Assembleia de Deus Nova Iguaçu. Inclusive eu pedi a minha produção para colocar imagens aí no ar para o povo ver qual é o culto de Jairinho Cassiane pastoreiam. Como é que foi esse culto? Como é que nasceu isso? Foi depois da ordenação? Quem responde? Ele ou ela? Olha, pastor Marco, deixa eu te falar. Esse culto, na verdade, nasceu no coração do nosso pastor João Nunes, que é o nosso líder ali na Assembleia de Deus Nova Iguaçu. E ele vinha insistindo para que eu fizesse esse culto. E a priori seria às segundas-feiras. E eu relutando, por quê? Na verdade, eu com a minha empresa, o senhor sabe que eu tenho um estúdio que foi eleito um dos maiores do Brasil, ficou entre os maiores do mundo, né? São 9 salas, 3 estúdios, enfim. E eu ficava com... Reuel Studios. Reuel Studios. Eu ficava com afinco nisso. Eu chegava cedo ali, saía tarde, porque a música, quando a gente ama, aquilo que a gente ama, acaba consumindo. Nós somos escravos disso, o senhor sabe disso. Só que o pastor falou e eu ficava sempre naquela morosidade. Não, pastor, deixa, e tal. E a Cassiane, tem um culto e tal. Eu falei, não, Cassiane, eu não posso ir hoje e tal. Vamos fazer o seguinte. Aí começamos o culto. Então você faz o culto. Aí ela deu a iniciativa. O culto era todas as terceiras... Primeira terça-feira do mês. A primeira terça-feira do mês. Ficou uma vez por mês. Aí eu ia esporadicamente. Um mês eu ia, outro mês não ia. Não, tá. Até que Deus falou assim, olha, acabou. Agora eu vou secar a fonte. Assume de uma vez. Vou secar a fonte. Foi mesmo. Até o tempo de eu olhar para minha empresa assim, pastor, deitar no chão, olhar pro teto e falar assim, meu Deus, nadei e morri na praia. Eu poderia, com esse dinheiro que eu investi aqui, poderia ter aberto uma concessão do McDonald's, um posto de gasolina, qualquer outra coisa, menos estúdio. Senhor, eu estou aqui e agora? Eu trouxe equipamentos para você. Pois é. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou morrer na praia, chorando. E só que quando a gente está no deserto, a gente só vê que Deus está com a gente, é uma paz que a gente sente, que é paz na guerra. É o bálsamo de Gileade, né? Você fala assim, eu morri, mas Deus fala, opa, calma aí, tem uma saída. Eu comecei a participar mais do culto, comecei a ser mais presente, sabe? Até que o pastor, na sauna da minha casa, o pastor João Nunes falou assim, meu filho, está na época de você assumir agora, todo mês, você tem que estar lá. Eu falei, pastor, eu não quero, pastor. A gente falou assim, é o tempo. Aí Deus falou comigo, é o tempo. Aí, pastor Marco, eu tirei o culto falei, Cassiane, olha só, vamos fazer o seguinte, em vez de ser uma vez por mês, vamos fazer o culto toda semana. Ele falou, mas toda semana você já vai chegar assim? Eu falei, toda semana. Aí peguei firme, peguei com afinco toda semana. O culto só era à noite. Abri um culto de manhã, de 10 ao meio-dia, deu certo. Abri o culto de 5 às 7, deu certo. Abri um culto, uma campanha de 6 da manhã às 8, deu certo. Foi Deus fez esse negócio. Meu Deus do céu. Não posso sair mais. O homem virou pastor de verdade. Literalmente. O senhor é pastor, só sabe disso. Eu tive a oportunidade de ver o pastor Jairinho sair de uma batalha espiritual. Tem gente que não entende essa linguagem. Mas eu vi Cassiane e Jairinho sair de uma batalha espiritual expulsando demônios. Mas não era demônio com D minúsculo, não. Era potestade. Foram semanas para chegarmos ao fim daquela batalha. 2 meses para libertar. Quem sabe eu vou trazer aquela moça aqui no programa. E vou te falar uma coisa dela. A mãe dela é uma mulher muito forte nessa área do espiritismo, tá? E esses dias ela ficou internada, a filha ficou internada, soltando sangue pela boca. E Deus usou um vaso, olha só, Deus usou uma irmã falando assim, olha, Deus vai limpar tudo nela. Meu Deus. Inclusive essa madrugada ela vai soltar sangue por
por tudo quanto é lugar, inclusive pelo ouvido. E ela, pastor, naquela madrugada começou a soltar sangue Teve uma hemorragia. pelo ouvido. Exatamente, os médicos não encontraram absolutamente nada. Aí no outro dia a mesma coisa. Aí a irmã pegou e falou: Jairinho, fique tranquilo, porque Deus está fazendo isso, porque Deus quer limpar a vida dela. E o diabo está tentando amedrontar ela. Só que você sabe, pastor, o senhor sabe que o sangue é uma moeda de troca. Sim. Né? Então ela começou a passar aquilo e a gente Havia um pacto entre ela e as entidades. Um pacto muito forte. Eu estou de uma forma bem sumária. Ela ficou no hospital durante 2 semanas, essas últimas semanas, trocando de hospital até chegar no hospital especialista, no caso de leucemia, porque um dos pactos que ela fez, com contrato assinado com sangue, com a entidade, era exatamente isso, dela assinar com sangue e falar lá que se ela saísse, se ela quebrasse o pacto, ela iria morrer com leucemia. Eu falei assim: olha só, a Bíblia fala que a segunda aliança, no sangue de Jesus, revoga e quebra a primeira aliança feita no sangue de bode de boi. Glória a Deus. Você está curada em nome de Jesus. Amém. Sabe o que essa menina está hoje? Ela foi nos médicos, especialista, o médico falou assim: não tem nada. Aí eu falei: faz outra bateria de exame, leva ela para outro hospital, bateria de exame, não tem nada. Ela colocando sangue, faz outra bateria de exame, não tem nada. Pastor, o senhor está doido? Faz, porque eu quero todos os laudos para poder provar que o meu Deus ainda cura. Glória ela a Deus. tem casa Uma para salva de palmas. Senhor. Pastor Jairinho, pastora Cassiane, falando como gente grande aqui. Vocês vão ter que voltar ao programa, a gente gravar mais umas 3 vezes. Olha, tem muita coisa para poder te contar, tá, pastor? De repente pode marcar uns 10 programas para vir. Pode ser. Então nós damos um jeito. Com essa audiência que nós estamos tendo, a Roberta está dizendo que aí dentro da... Me empresta o microfone para ele. Dentro da internet. Como é que tá tá bombando, aí? o pessoal tá assistindo, mandando recados. Agora foi tantos que eu vou ler só os últimos aqui, por exemplo. A cantora Gabriela Morella disse assim: aí tá a cantora que me inspirei desde o início do meu ministério. Júlio César Marinho, a Samara Gomes aqui entrando, o missionário João Antônio já mandou 200 perguntas aqui, mas passou o tempo. É tanta gente. O Josiel Dias aqui, Cassiane, Pastor Marcos, estamos juntos, estou orando por vocês, Deus abençoe. O Cláudio Floras, a Michele Palhares, lá de Crateús, Ceará. Assistindo aqui o Brasil. Calma aí, Roberto, você foi renovado aí. Qual o nome da... Crateús. Crateús. Pastor Marcos Borges, lá de Belo Horizonte, ligadinho com a gente. O Thales Félix, o Vanderlei Oliveira, Evelyn Melo, Emerson Jimenez. Pastor, tá bombando. Deus abençoe você que é internauta, está conosco aqui. Depois isso vai ficar gravado, você pode entrar, retweetar, mostrar para as pessoas. E esse programa vai ao ar nos 6 programas. Nós temos programas em 6 emissoras hoje. Glória graças a a Deus. Algumas são segmentadas, como a RBN, como a Rede Gênesis de Brasília, a CNT em nível nacional. Então eu tenho certeza que essa entrevista vai ajudar muitas pessoas. Já são 7h15 da noite aqui. Só uma vírgulazinha, só quero falar para você, para não desistir do teu sonho, porque isso que está acontecendo hoje foi concebido no coração de Deus, transbordou do coração de Deus e foi para o coração do pastor Marco. Eu me lembro, eu vou te lembrar disso, que nós estávamos em uma das nossas viagens que a gente fazia pelo interior do Brasil, que pegava 5 horas de avião na VASP, antiga VASP ainda. Meu Deus. Aí soltava no aeroporto, pegava mais 8 horas de carro, que a gente estava conversando, aí acabava o assunto, o pastor Marco cismava de cantar, depois acabava de cantar, mandava piada, e a viagem não acabava. E uma das coisas que ele falou que ficou guardado no meu coração, falou: Jairinho, um dia eu vou ter um programa de televisão que vai ser audiência em todo o Brasil, vai ser em rede, Deus vai abrir essa me dar igreja, porta, Deus vai abrir portas. E hoje eu estou aqui num lugar onde exatamente que Deus queria que o Marco tivesse. Na verdade, aqui é o princípio, porque tem muitas coisas para poder vir, né? Não é o ápice, é o início ainda de muitas coisas que virão. Eu recebo Só a essa pontinha do profecia. iceberg, ainda tem Eu muita recebo coisa. essa profecia. Para terminar, por causa do horário que nós temos culto ainda, eu me lembrei aqui que uma vez, eu não me lembro em que estado, eu, Jairinho e Cassiane, buscaram a gente no aeroporto, o carro era uma bênção. Era aquele carro que o anticristo vai usar na grande tribulação para conduzir os desviados que ficaram na terra. Tinha um furo debaixo do carro. É verdade. Pegamos uma estrada de terra. Lembra? Eu tive que ficar com as pernas assim pra cima, ó. Entrava poeira dentro do carro. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí eu falei: isso aqui é fim de carreira ou é o início de carreira? Mas ó, eu posso contar para vocês o dia que a Cassiane ficou chateada com o pastor Marco? Posso contar ou não, pastor?
Foi em Atlanta, você lembra disso? Atlanta! Não, olha só, gente. Não. Quero contar. Não, esse eu vou contar. Qual câmera que eu falo? Qualquer uma. Essa aqui. Olha só, gente, eu achei muita maldade da parte deles. A gente vai terminar pra vocês irem. Olha só, eu tô bem assim, preocupadíssima, porque uma mala minha tinha sumido. Nossas malas. Tinha sumido minha mala. E aí ele ia pregar, eu ia cantar com o Jairinho lá nos Estados Unidos, em Atlanta, no estado da Geórgia. Da Geórgia. Aí eu tô lá nervosa e com meu inglês information, né? E querendo, cadê minha mala e tal, e não achava minha mala, e eu lá nervosa, e eles dois conversando na maior calmaria, e eu lá nervosa, porque mulher fica sem a roupa, fala sério, né? E aí eu procurando a mala, tá? Daqui a pouquinho eu tô falando assim, ô Jairinho, e aí acharam a minha mala, Jairinho? Cassiane, calma, e eles dois batendo papo. Quando eu me virei, eu falei com ele, e me virei. Quando eu virei, irmão, pensa o que aconteceu comigo. Eu já tava praticamente dentro da sala onde o pessoal atendia. Irmão, eu virei assim, poxa vida, você não tá me ajudando. Quando eu virei com tudo. Eu bati, não foi só a testa, eu bati o corpo inteiro no vidro, assim, ó. Eu quero contar, na verdade não foi bem assim que ela virou, não. Tá? A versão real, realmente. Ela deu uns 10 passos em rumo à sala e não viu o vidro. Pá, mas foi com tudo. Ela entrou com tudo, eu não aguentei. Eu caí pra trás, assim, aí quando E jogou a culpa em cima de nós. Tá vendo? É por causa de vocês dois que não fazem nada. E o Marco, porque eu caí no chão. Jogou no chão de tanto rir. E os dois começaram a rolar de rir, tem lógica. Gente, eu recebi a unção do riso, né? Foi mesmo. Mas ao invés de vir me ajudar, porque eu tava no chão, os dois ficaram rindo. Você teve que pedir perdão, pastor Marco, na igreja, porque ficou sem falar do aeroporto até... Jairo, Cassiane, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos fazer igual no jogo. A entrevista está acabando. Eu também gostei muito. Vai ficar para a próxima. Deus abençoe, Brasil. Uma salva de palmas, Jairinho, Cassiane. É uma ferramenta especial que vai mudar o mundo gospel. Portal do Céu Shop. O mundo gospel na sua casa. Momento Cívico. Semana passada, o país inteiro ficou sabendo parte da história da minha vida, do pastor Marco Feliciano. Na verdade, muita mentira foi inventada, muita história foi criada do nada, quando na verdade aqueles que me conhecem sabem do meu posicionamento, sabem que eu sou um cristão de verdade, sabem que eu sou um homem que temo a Deus. Como temo a Deus, creio na Bíblia, e por crer na Bíblia defendo os seus princípios. E por causa desta minha fé, por causa dos meus posicionamentos, eu tenho sido perseguido em Brasília e agora por todo o país. Perseguido pela mídia, por ser um homem que me posiciono acerca da família, por ser um homem que posiciono com alguns pensamentos verdadeiramente cristãos. O que aconteceu toda esta semana, acredito, foi até a permissão divina, para que, de repente, o nome que Jesus me deu fosse soprado por toda a nação. Hoje não está mais em jogo o nome do pastor Marco Feliciano para a Comissão de Direitos Humanos, até porque a Comissão de Direitos Humanos até ontem era desconhecida. Tente lembrar aí na sua cabeça, se você algum dia ouviu falar sobre a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Imagine que essa comissão ela tem feito um trabalho, sim, alguns atos relevantes, como a Comissão da Verdade, que tem resgatado a memória do Brasil acerca do grande período da ditadura. Mas tirando isso, tente lembrar alguma coisa a mais que essa comissão tem feito. O ano passado todo, a comissão votou apenas 8 ou 9 projetos. Imagine que na Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte, foram mais de 600 proposições ali votadas. E na Comissão de Direitos Humanos, apenas 8 ou 9. Todo esse burburinho, todo esse bafafá que deu, é porque existe um grupo muito beneficiado por esta Comissão de Direitos Humanos. Os ativistas do movimento GLBT. Você sabe de quem eu estou falando. E foram eles que fizeram a maior parte de todo esse furdúncio em torno da minha vida aqui no Brasil. Não bastasse me perseguirem lá na Câmara dos Deputados, agora estão indo na porta das igrejas onde eu estou pregando.
Você está aí com imagens agora do que aconteceu na igreja de Franca, interior de São Paulo, onde eu tentava pregar, mas eles não deixaram, ferindo o artigo 5º da Constituição, ou seja, são criminosos porque não deixaram a liberdade de culto acontecer. Segundo, que na saída do culto eles bateram no meu carro, espancaram, fizeram gestos obscenos, palavrões. Eu estava com a minha família, porque família cristã vai para o culto de domingo. E com a minha família, minhas duas pequenininhas, minhas filhas de 10 e 11 anos, Kathleen e Camille, aos prantos dentro do carro, e minha filhinha perguntando, papai, será que eles vão bater na gente? É isso que esse pessoal, que me chama de intolerante, pratica em nome do seu movimento, em nome daquilo que eles pensam. Eu fui eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos por um colegiado. Fui eleito pelo voto democrático. Existem tantos outros que assumiram outras comissões dentro da casa, comissões mais importantes. Nós temos aí alguém que assumiu a Comissão de Cultura, e o deputado que assumiu a Comissão de Cultura tem hoje 11 processos pelo Ministério Público do seu estado, mas ninguém comentou isso. Na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais severa da casa e mais séria da casa, tem 2 mensaleiros do mensalão, mas pergunte se alguém falou isso. Existe no Supremo Tribunal Federal já hoje uma iniciativa popular contando com 1,5 milhão de assinaturas contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, mas pergunte se alguém fala sobre isso. Não falam, falam sobre mim. Qual é o meu crime? Qual é o crime que eu cometi para ser achincalhado e achovalhado por toda a mídia? O meu crime é ser alguém que tem posicionamentos que guardam a família. O meu crime, na mente deles, é por eu ser um conservador. É por eu ser alguém que acho que a família tem que ser preservada assim. É por eu ser alguém que tenho defendido a Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 13 da Constituição Federal. Nesse país, a união estável poderá se tornar união civil na união entre um homem e uma mulher, e ponto final. Mas eles não querem saber de Constituição, querem saber sobre a minha vida. Vasculharam a minha vida toda, mentiram para a imprensa inteira. Pessoas de nome vieram contra mim, até como a senhora Xuxa Meneghel, e vocês sabem que no programa da semana passada ou retrasada, eu defendi a senhora Xuxa aqui, quando todo mundo falava que ela era uma mulher que era uma mulher que tinha pactos com demônios, e eu aqui nesse mesmo programa defendi. E 3 dias depois vem ela dizendo que eu falei para o país inteiro que crianças, que negros e que gays não têm alma. Eu nunca disse tal palavra. Ou seja, o inferno está de pé. E eu conto com a oração de toda a igreja brasileira. Eu conto com a oração de todos os líderes, os pastores. Porque o que eles querem fazer nesse momento é caçar um pastor. Ou seja, não precisamos aprovar o PL 122. Lembra do PL 122? A lei que criminaliza a homofobia? Pois bem, o que nós estamos vivendo agora é só os ares do PL 122. O que você está vendo acontecer comigo, na porta da minha igreja, em todos os lugares onde eu me manifesto, é o que você vai ver acontecer na sua igreja daqui a uns dias. É o que vai acontecer na igreja católica, é o que vai acontecer em todas as igrejas que se posicionarem contra esse grupo que são radicais. Se querem fazer o que quiserem em 4 paredes, façam por lá, mas não tragam isso às vistas dos meus filhos, às vistas de uma sociedade que ainda prima pelos bons costumes, que ainda prima pela família, que ainda prima por aquilo que nós entendemos como sendo o centro da vontade de Deus. É só por isso e por mais nada. Tentaram me acusar de racismo, caiu por terra. Olha aí a foto da minha mãe, olha aí a foto do meu padrasto. O Brasil inteiro vai saber agora. Minha mãe é mestiça, minha mãe tem matriz negra, o meu padrasto é negro. Portanto, eu também tenho sangue negro. Se fôssemos ver as cotas raciais e eu estivesse estudando, eu teria direito a cotas raciais porque venho de uma ascendência ou de uma descendência negra. Ou seja, isso já caiu por terra. Homofóbico não sou, porque eu não pratico violência contra gays. Eu nunca pratiquei violência contra quem quer que seja. Nunca xinguei essas pessoas com palavrões que pudessem ofendê-los. Então, eu nunca pratiquei violência, portanto, não sou homofóbico. Como não conseguiram me pegar na homofobia, como não conseguiram me acusar de ser um racista, tento agora falar para todo mundo que eu sou estelionatário, coisa que também não sou. Esse processo, a parte do estelionato já está resolvido porque nós já nos acertamos com os nossos advogados, isso já há mais de 2 ou 3 anos, visto que esse processo caminha desde 2007. Eu fui chantageado pela pessoa, tentaram me extorquir pedindo R$1 milhão só por eu ser pastor e não ter ido nesse evento. Ora, senhoras e senhores, acordemos. Hoje sou eu, amanhã pode ser vocês. Eu rogo a oração da igreja e peço, não vamos pagar o mal com o mal.
não vamos pagar o mal com violência, não vamos pagar o mal com truculência, vamos orar, mas vamos nos posicionar. O senhor pastor, o senhor líder de igreja, por gentileza, me socorra, venha ao meu encontro nesse momento, vamos colocar esse assunto na pauta do dia para a igreja, vamos avisar a igreja o que está acontecendo agora. Estão querendo forçar a votação da Lei 122 sem ela ser votada, e já estão me colocando em uma inquisição, e eu estou agora até no Supremo Tribunal Federal sendo processado por homofobia. Sabe por quê? Por eu ter citado a Bíblia, por eu ter falado que a Bíblia condena esse ato homossexual, que a Bíblia condena esse ato. Ora, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, existe 1 milhão de coisas a se fazer dentro da comissão, existe 1 milhão de pessoas que não têm vez e não têm voz. O que falar dos caboclos, dos matutos que moram aí por esses rincões do meu país, que vivem um trabalho escravo nas fazendas? Eles não têm vez, não têm voz, eles são minoria. O que falar dos meninos que estão aliciados pelo crack? Não há lá dentro de Brasília, lá dentro do plenário, um ex-cracudo para representá-los, então eles são minoria. Quem é que vai defender as meninas que são violentadas sexualmente no norte e no nordeste do país, com 10, 11, 12 anos, onde suas mães e seus pais acabam vendendo as suas filhas para o tráfico sexual? Eles não têm vez, não têm voz. Para isso existe a Comissão de Direitos Humanos. O que falar sobre o tráfico de mulheres no nosso país, visto pelas novelas aí? Elas não têm vez, não têm voz. Para isso serve a Comissão de Direitos Humanos. O que falar das pessoas que estão fora do país, aprisionadas de maneira sub-humana, porque não tem vez e nem voz? Nem todo mundo está aprisionado por crime. Existem pessoas que estão aprisionados porque eles estão ilegais no país. Não mataram, não roubaram ninguém, tentaram a vida em outro país, mas foram pegos e estão aprisionados. A família não pode visitá-los, porque se for visitá-los, são presos também. Eles não têm vez, não têm voz. Para isso existe a Comissão de Direitos Humanos. Ora, senhoras e senhores, existe 1 milhão de outras coisas para se fazer, mas não, é apenas um grupo que vai para a rua me perseguir, que vai para dentro do plenário em Brasília me perseguir. É o movimento GLBT, o movimento dos gays. São intolerantes, não aceitam que ninguém pense contra eles. Na verdade, isso é a maneira deles tentarem me impedir intelectualmente de pensar, mas a Constituição brasileira me dá o direito de pensar e de expressar o que eu falo. Por isso, eu peço oração a todo o povo de Deus e peço que vocês entrem comigo nesta batalha. Vocês das mídias sociais têm um papel muito importante nesta hora. Me ajude e eu agradeço vocês em nome de Jesus. Vamos orar, Brasil? Antes, porém, de orar, eu quero aqui agradecer de coração ao pastor Silas Malafaia, que no seu programa de ontem se posicionou mostrando o que tem acontecido comigo. Quero também mandar um abraço aqui ao Bispo Manuel Ferreira, que me ligou, se colocando ao meu favor nesse momento, mostrando-se sensibilizado por toda a perseguição que eu venho passado. Quero agradecer ao pastor Abner Ferreira, ao pastor Samuel Ferreira, da Igreja de Madureira, que também tem se posicionado. Agradecer à Frente Parlamentar Evangélica, na pessoa do nosso presidente, pastor João Campos. Muito obrigado. A todos os deputados e deputadas que nesse momento, caminhando pelos corredores ali da Câmara, vem no meu ouvido e diz assim: nós estamos com você, não se deixa bater, não renuncie, vá para frente, as coisas vão acontecer, vão melhorar, é só um tempo. Agradecer aos anônimos, as pessoas que pelas redes sociais colocaram meu nome nos top trends dessa semana. Agradecer a todos que me deram a chance de poder me explicar e que hoje voltam a acreditar que ainda existe no país pessoas que são conservadoras. Agradecer à Igreja Católica Apostólica Romana, na pessoa de alguns dos seus membros, inclusive da CNBB, que me procuraram, estão juntos comigo nesse pensamento, que nesse momento vem ao meu socorro também. Muito obrigado. Quero agradecer inclusive aos ateus conservadores, que têm ligado e dito: pastor, permaneça firme, nós não comungamos da sua fé, mas acreditamos que o seu trabalho é um bom trabalho. Quero agradecer a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesse momento, porque, mais uma vez, o seu nome está em jogo nessa nossa nação. A liberdade religiosa está sendo colocada em risco nessa nação. Quero te agradecer, ó Deus, por ter um batalhão de fiéis orando pela minha vida, e eu tenho certeza que em breve poderemos usufruir de todas as glórias dessa grande vitória. O limão de hoje, Senhor, será uma limonada amanhã. Abençoe o Brasil, abençoe os cultos hoje, e que em todas as igrejas brasileiras os seus filhos possam rogar as orações pela minha vida, para que na próxima quarta-feira eu possa ter uma pauta produtiva, possa ter uma pauta positiva dentro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados do Brasil. Pai, fica conosco em nome de Jesus. Antes de terminar, quero fazer aqui justiça. Quero agradecer a minha família,
quero agradecer a minha esposa, quero agradecer as minhas filhas, quero agradecer a minha mãe, a minha sogra, quero agradecer à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento, quero agradecer aos meus assessores parlamentares, que neste momento estão aí junto comigo em todas essas lutas, e eu tenho certeza que em breve a vitória será nossa. O programa Marco Feliciano vai ficando por aqui. Antes, porém, não se esqueça, semana que vem estou aqui nesse mesmo horário, esperando você e sua família. Avivamento é isso. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Deus abençoe o Brasil. Casamento é coisa séria, é ser mais que amigos, mais que irmãos. Quero viver pra você, viver com você, dentro do coração. Intensamente o amor sabe dizer amo você a todo instante, como se fosse a primeira vez. E nessa história irá vencer aquele que acredita que o verdadeiro amor é invencível, tudo suporta. Assim é o amor. A UAP TV, em parceria com o Ministério Tempo de Avivamento, traz para você a oportunidade de produzir o seu videoclipe com a equipe do programa Tempo de Avivamento. Condições especiais para exibição no programa Tempo de Avivamento. Divulgação no site do pastor Marco Feliciano. Ligue agora para o UAP TV 021 7895 0876.